Chegou a notícia que você esperava. O JCDB é o jornal do seu bairro. Tudo o que acontece em seu bairro está aqui. Acesse agora jcdb.com.br, cobrindo toda a grande Mogi das Cruzes. JCDB, o jornal do seu bairro. Olá, meus amigos, eu sou o Alemão, repórter e apresentador do jornal do seu bairro. Bem, meus amigos, nós estamos hoje aqui nessa rua aqui, nesse bairro, e eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo, porque nós temos aqui uma novidade para você. Tenho certeza que você ainda não sabe do que nós vamos falar aqui para você. Certeza que você não sabe. Então assista esse vídeo aí, que você vai saber o que nós temos para falar para vocês. Está vendo essa rua aqui, ó? Olha a situação que está essa rua aqui, ó. O Genival vai estar mostrando aqui, ó. Mostra aqui, ô Genival, a situação que está essa rua aqui. Essa rua aqui é a Luzia dos Santos Cardoso, é a antiga Continental, fica no bairro do Butujuru, Vila São Paulo, Mogi das Cruzes. Nós vamos estar mostrando aqui, ó, porque segundo os moradores aqui, eu conheço essa rua aqui também, ó, há mais de 30 anos, está nessa situação aí, ó. Então só aparece algum político aqui só na época de campanha, só na época de campanha para ficar prometendo as coisas. Mas aqui, ó, não tem pavimentação, você pode ver, ó, o Genival está mostrando aí, não tem guia, não tem calçada. O lado de cá tá assim, esse matagal tem até uma poça de água que fica aqui, ó. Então é assim, ó, a rua fica meio que abandonada. É uma rua há mais de 30 anos e tá assim, ó, na situação que vocês estão vendo aí, meu irmão, sem pavimentação. Então, ou seja, governar desse jeito fica fácil, prefeito. Governar desse jeito fica fácil, vereadores. Vocês aí da Câmara Municipal de Vereadores, com 23 vereadores aqui a cidade de Mogi das Cruzes, com 23 vereadores que se diz na época que está fazendo campanha, que vai representar o povo, que vai me representar, que vai representar você. Olha aqui, vê se alguém representa aqui essa rua. Vê se tem algum vereador, vê se tem algum político aqui que representa a nossa rua, que representa o nosso bairro, que representa a nossa cidade de verdade. Se você for, amigo, fazer uma reclamação dessa rua, igual nós estamos mostrando aqui, você tem que pagar. Sabia que você tem que pagar para você fazer uma reclamação? Mais de R$20, aqui na Prefeitura de Mogi das Cruzes, custa em média de quase R$22 para você protocolar uma reclamação que você for fazer. Se qualquer morador for fazer uma reclamação dessa rua aqui e for protocolar lá na Prefeitura dessa reclamação, sabe o que acontece? Eles vão te cobrar mais de R$20, quase R$22 para protocolar essa documentação, para protocolar essa reclamação para você. Vê se isso não é absurdo, vê se tem algum político, vê se tem algum vereador, vê se a prefeita nessa época, vê se o vice-prefeito, vê se algum secretário sai nas ruas para mostrar a situação que a gente vive, mostrar a situação que o povão vive. E para governar desse jeito fica fácil, meu amigo. Não estou falando isso só da prefeita, não estou falando dessa gestão não, estou falando de muitos e muitos anos. Eu não sei a sua cidade aí, onde você está assistindo esse vídeo, onde você está nos assistindo. Se para você fazer uma reclamação, você tem que pagar, irmão. Porque aqui, em Mogi das Cruzes, você tem que pagar para fazer uma reclamação. Então, na época de campanha, ele sai pedindo para a gente. Ele sai pedindo apoio para o povão, dizendo que vai representar. Na hora que o povão precisa, é aí, ó. Mostra aí, Genival, para você ver, ó. Olha a situação que tá, ó. Vê se tem algum candidato, vê se tem algum político que não representa. Vê se tem algum político que aparece nesse horário aqui, ó. Nessas horas, para mostrar a situação que está o povo. E aí, quando você vai fazer uma reclamação, ainda tem que pagar. Aí o que acontece? Não, você não precisa não, qualquer um pode ir lá reclamar, tá? Qualquer um pode ir lá reclamar. Mas você sabe o que acontece? Quando você vai lá reclamar, eles não te dão nem atenção. Tenta falar com a prefeita, aqui de Mogi das Cruzes, para ver se você consegue falar com ela. Tenta falar com o prefeito, ou a prefeita da sua cidade, onde você está, vê se eles vão te atender. Mas na época da campanha, eles vêm na tua casa e quer que você te atenda. E quer que você atenda eles. E quer que você trate com carinho. Quer que você dê apoio, quer que você reúne a família para receber eles. Agora, na época que eles estão lá, na época que a gente precisa, vê se tem alguém lá, vê se eles fazem reunião para receber o povão, vê se tem algum vereador, vê se tem algum prefeito, vê se tem alguma prefeita, um governador, ou seja lá quem quer que seja, para receber o povão. Agora, a única coisa que o povo não pode perder é a esperança, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem pessoas sérias. Eu não estou falando aqui dos políticos, eu estou falando da maioria deles. Porque tem muita gente boa, sabe? Tem muita gente boa, tem muita gente que faz. Mas o que acontece? O povão precisa estar cobrando. E você sabe por que fica fácil para eles governar? Porque o povão não vão cobrar. Porque na maioria desses outros bairros, aqui em Mogi das Cruzes, a gente conhece vários bairros de bacana, tipo a Vila Oliveira, o bairro do Socorro, o bairro do Centro,
condomínio fechado, apartamento. Você sabe por que fica fácil para eles governar? Porque nesses bairros tem pavimentação, tem água, tem esgoto, tem luz, tem internet, tem segurança particular, tem carro importado. Eles não precisam do poder público. Por isso não vai lá reclamar lá na prefeitura, porque se tivesse um desse pessoal que fosse reclamar lá na prefeitura ou na Câmara Municipal, rapidinho eles davam atenção. Sabe por quê? Porque quando eles estão lá, eles só dão atenção para quem tem, irmão. Não é para o povão, não. Você sabe por que o presidente Lula foi eleito? Porque o presidente Lula governa realmente para o povão. Não estou falando aqui por causa de PT, porque de esquerda, de direita, não. Seja lá quem quer que seja. Mas é porque, sabe o que acontece? É porque o presidente Lula ele tem uma visão. Ele tem uma visão que esses outros não têm. É olhar para o povão. Olha a situação que está aqui, ó. Olha a situação que está essa rua. Entendeu? Então, isso é que precisa. Aqui o povão precisa. Sabe por que acontece do pessoal não ir reclamar? Porque tem que perder um dia de serviço. Se você trabalha numa empresa, você perde 3 dias. E isso vai fazer a diferença no final do mês, meu irmão. Isso no final do mês vai fazer a diferença. E tem mais. Se você fosse reclamar e quando você chegasse lá, você fosse atendido com dignidade, você fosse atendido com atenção como você merece, ainda vai lá, ainda valia a pena. Mas o pior é que você não é atendido com dignidade, você não consegue falar com as pessoas que você gostaria de falar. E se você quiser protocolar, se você quiser documentar essa reclamação, você tem que pagar. Então é isso que acontece. Por isso o Jornal do Bairro está aqui, por isso a gente te pede apoio. Por isso que toda a nossa equipe do Jornal do Bairro pede apoio para você. Compartilha esse vídeo, comente, espalha para o povão, porque aqui você não precisa pagar, irmão. Aqui você não precisa pagar. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, pode chamar a gente, que nós vamos lá para te cobrar. Nós vamos lá para cobrar por você. Aqui você não precisa pagar, entendeu? A situação que anda essa rua aqui é uma rua que há mais de 30 anos que é desse jeito. O Genival vai estar mostrando aqui onde subiu esse carro. Mostra para cá também, o Genival. Vai baixando a câmera aí para mostrar que vê que aqui não tem guia, não tem pavimentação, não tem nada. Tá vendo, ó? Onde está subindo esse carro? Há mais de 30 anos, irmão, que tá desse jeito, ó. Fica largado, fica abandonado. Nós estamos aqui no bairro do Butujuru, na Vila São Paulo. Essa aqui é a rua Luzia dos Santos Cardoso, aqui no bairro do Butujuru, Mogi das Cruzes. Só para vocês terem uma ideia, essa rua tem mais de 30 anos que está nessa situação. Agora aqui, sempre na época do imposto, eles mandam imposto para a pessoa pagar. Aqui ninguém mora de graça. Aqui não é invasão. Aqui ninguém invadiu isso aqui. Ninguém está pedindo favor aqui para ninguém. Pelo contrário, as pessoas pagam para poder morar aqui. Mas deveria ter um pingo de dignidade. Mas, que nem vocês estão vendo aí, não tem calçada, não tem pavimentação, a iluminação aqui quase que não tem. Você entendeu? Então, é a situação que vocês estão vendo aí, é essa. Então, compartilhe esse vídeo, comente, por favor, ajude a ajudar vocês. Nos ajude que nós te ajuda. Entendeu? Então é assim, aqui você não precisa pagar não, mas se você for lá na prefeitura para você fazer uma reclamação disso que eu estou falando aqui agora, você vai ter que pagar. Entendeu? Então, por isso, eu peço o apoio de vocês. Nos ajude. Se precisar da gente, pode nos chamar onde você estiver aí. Ó. Seja no transporte público, seja na saúde, seja na área da educação, qualquer área que você estiver precisando, pode chamar que a gente vai estar lá para te ajudar. Tá bom? Então, meus amigos, nós vamos estar encerrando essa matéria por aqui. Que nem a gente já mostramos aqui para vocês a situação que está aqui. Então, é bom a gente ficar de olho e a gente peça o apoio de vocês. Nós, do Jornal do Bairro, estamos aqui para atender, porque aqui o povo fala, tá legal? Então, meus amigos, é isso que nós temos para mostrar hoje. E essa foi mais uma matéria do JCDB, o jornal do seu bairro, a notícia mais perto de você. Chegou a notícia que você esperava. O JCDB é o jornal do seu bairro. Tudo o que acontece em seu bairro está aqui. Acesse agora jcdb.com.br, cobrindo toda a grande Mogi das Cruzes. JCDB, o jornal do seu bairro.